Olá, pessoal! Nós vamos adentrar agora a segunda parte. Nós vamos adentrar agora a segunda parte da Era Napoleônica, um período conhecido também como Império Napoleônico. Vamos então à nossa aula? Muito bem. O que foi então o Império Napoleônico, que começou em 1812? Na realidade, com o crescimento do poder de Napoleão Bonaparte, ele entendeu que agora era hora de trabalhar não apenas pelas conquistas internas, mas também pelas conquistas externas na França. Então ele vai estabelecer um regime de governo no qual ele vai se autocoroar. Napoleão Bonaparte, ele vai se tornar, com o apoio popular, agora o imperador. E a ascensão desse império, ele vai marcar, obviamente, um período de mudanças bem profundas na administração de Napoleão. Então, se a gente parar para pensar como foi a fase do consulado, que foi um período de governo intensamente focalizado nas questões internas, agora ele vai querer conquistar fora. E gradativamente as determinações de Napoleão vão moldando a nova etapa do seu governo. Por exemplo, ele vai eliminar qualquer tipo de crítica, de oposição, vai fazer censura à imprensa, vai proibir questionamento às ações governamentais, como os meios de comunicação, eles vão ser usados sempre para promover o seu governo, vai instituir o serviço militar obrigatório, e isso, obviamente, porque a sua ação expansionista vai estar ligada a essa questão, e ele vai tirar as liberdades políticas individuais, que é uma característica de governos despóticos. No autoritarismo, não há espaço para o questionamento e o exercício da livre e vontade popular. Obviamente, o grande destaque desse processo vai ser a ideia de expandir cada vez mais o território. Saindo da França, vocês percebam aqui pelo mapa, que nós vamos ter agora Napoleão não apenas limitado à França, mas ele vai conquistando ali os seus vizinhos. E como é que isso vai começar a acontecer? Ele vai disseminar pelos países conquistados. Napoleão Bonaparte começa a disseminar os princípios liberais, mais ou menos o que havia acontecido com a Revolução Francesa, especialmente o Código Napoleônico, derrubando as velhas estruturas da aristocracia. Ele vai fazer as invasões acompanhadas, obviamente, sempre de conquistas com esses princípios liberais. Só que o que acaba acontecendo? Ele também começa a explorar essas populações e todo o território conquistado ele precisa estar submisso à França. Os sucessos militares, obviamente, vai dar lugar à resistência e em muitas situações até mesmo fracasso. A imposição de Napoleão na Península Ibérica e na Rússia vai acabar trazendo lutas nacionalistas e o início de uma decadência de Napoleão Bonaparte, que em muitos momentos pensava que não, obviamente, conheceria isso. Outro detalhe, as guerras externas, elas em geral eram comandadas pela Inglaterra. E os ingleses percebiam nos franceses um inimigo em ascensão. Ou seja, eles vão começar a formar algumas coligações. Ao todo nós tivemos 7 coligações. E esses países tinham que tipo de temor? Obviamente o maior temor que esses países têm quanto à França é que se espalhasse pelo mundo um governo parecido com o governo que os franceses estavam tendo. Então, mas em todos os momentos, o exército de Napoleão bem preparado, bem equipado, bem disciplinado, ele parecia estar se tornando um exército imbatível.
Então nós vamos ter, por exemplo, uma primeira decepção que o exército napoleônico vai sofrer nessa fase imperialista, vai ser chamada de Batalha Naval do Trafalgar. O que foi isso? Nessa batalha, a França conta com o apoio da Espanha, que era uma velha inimiga inglesa, e eles vão conseguir atravessar o Canal da Mancha, mas não vão conseguir invadir a Inglaterra. E aí o que acaba acontecendo? Ele começa a se perceber que, apesar de Napoleão ter um exército forte, ele não seria então imbatível. Então ele vai fazer, diante dessa situação, a seguinte proposta. Ele percebe que era necessário ter um aparato para, obviamente, deter os ingleses. E qual é a proposta? A proposta é que nenhum país na Europa eles pudessem comprar ou vender da Inglaterra. Então, o que ocorre diante disso? Essa proposta vai receber um nome, galera. Chama-se Bloqueio Continental, ou também conhecida como Decreto de Berlim. Poucos livros trazem esse termo, mas alguns colocam como Decreto de Berlim. O que aconteceria? Todos os aliados franceses, diretamente ou indiretamente, não poderiam comercializar com a Inglaterra, nem as suas manufaturas, nem comprar matéria-prima. Em 1807, diante dessa situação, Napoleão ele começou a obter, digamos assim, algumas adesões. É óbvio que essas adesões, elas não eram por livre e espontânea vontade. Na maioria das vezes, os países eram pressionados. Mas uma das quais nos chama muita atenção, mas muita atenção mesmo, que nós vamos perceber é a Rússia. Ela vai fazer adesão ao embargo econômico à Inglaterra. E aí vai durante algum tempo se manter não comercializando com os ingleses. Outros dois países que é válido a gente salientar, um é a Espanha, que até então tinha ajudado o governo de Napoleão. E agora, contrariando o que vinha acontecendo, a Espanha ela também não pode mais comercializar com a Inglaterra, e aí Napoleão ele decide depor o rei espanhol Fernando VII, e no lugar dele ele vai colocar na Espanha um irmão dele, José Bonaparte, e isso vai fazer com que a resistência aos franceses ela só venha crescendo. Em vez da situação melhorar, essa situação ela vai piorando. Outra intervenção vai ser feita em Portugal. Pressionado Dom João VI, que era o príncipe regente, para que rompesse com a Inglaterra e também, de outro modo, não pudesse mais atender os anseios do Império Francês, ele não vê outra alternativa a não ser fugir para a sua colônia, que era, obviamente, aqui o Brasil. Diante de toda essa situação, o que acaba acontecendo? Napoleão ele vai ganhando, mas também ele vai perdendo algumas batalhas. E diante do estrangulamento da economia russa, diante dos países que estavam sendo vítimas de Napoleão, diante de toda essa situação que estava acontecendo, Napoleão dominando a Espanha, Napoleão pressionando os portugueses, Napoleão pressionando a Rússia, os russos eles decidiram que não iriam mais obedecer Napoleão. E em virtude disso, que Czar Alexandre I, ele vai desprezar as ameaças de Napoleão e ele vai abrir os seus portos às nações, à nação inglesa. Ao mesmo tempo que a Espanha também começa a reagir contra essa dominação napoleônica. Diante disso, olha o que vai acontecer. Napoleão ele vai tentar substituir a capacidade produtiva da Inglaterra, mas percebe-se que a França não tem produtividade para isso. Os russos reabrem os portos e Napoleão, então, ele vai reunir um exército com 600 homens, era o ano de 1811, e aí ele atravessa
toda a Europa Central e foi algo audacioso, acreditando que logo teria a Rússia em suas mãos. Mas os russos não são tão fáceis de ceder suas terras. O que a Rússia faz? A Rússia vai usar uma tática de guerra chamada de tática de terra arrasada. Guarda essa frasezinha, terra arrasada. O que era isso? Os russos pensavam assim, se não é meu, também não é dele. Antes do exército de Napoleão chegar a muitas partes da Rússia, os russos simplesmente destruíam tudo e colocavam fogo. Isso fez com que o exército de Napoleão perdesse muito tempo adentrando o território russo. Quando, depois de longas batalhas, em 1812, eles chegam a Moscou, eles encontram uma cidade abandonada, sem abrigo, eles estavam cansados e aí vão se deparar com uma outra situação que será extremamente complicada. Que situação é essa que a gente vai percebendo aí no mapa, o tempo que eles levam para adentrar o território? A situação chama-se o famoso General Inverno. O inverno russo de 1812 vai ser um inimigo implacável. E aí o que vai acontecer é que os franceses perdem, só nesta batalha de Moscou, mais de 38 mil soldados que vão morrer de frio e fome no território da Lituânia. Sem contar que quando ele consegue voltar da ofensiva russa, ele tem menos de 100 mil soldados. Resultado, Napoleão Bonaparte está desmoralizado e ele tem que enfrentar o resto da Europa, porque agora os países perceberam que ele não era um inimigo invencível. Diante dessa situação, o que acaba acontecendo? Prússia, Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro, estes países vão se reunir e eles vão fazer uma campanha muito forte em uma nova coalizão. Vou repetir: Prússia, Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro. Essa foi a 6ª coligação e essa vai ser conhecida como Batalha das Nações. E essa Batalha das Nações, ela vai ser feita na região de Leipzig, na Alemanha. E ali, em outubro de 1813, começa uma grande guerra e, obviamente, Napoleão, ele acaba encurralado e ele vai ter que, agora, nesse momento, renunciar ao seu poder. Eles podiam ter matado Napoleão, sim ou não? Logicamente que sim. Muitos historiadores questionam, talvez, porque isso não tenha acontecido. Alguns dizem que talvez pelo respeito que se tinha ao que foi a Revolução Francesa e as transformações ocorridas na França. Por outro lado, Napoleão saiu por cima, porque ele ganhou um benefício ali de 2 milhões de francos em indenização para abrir mão do trono francês, e ele seria agora exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, muito perto da região da ilha de Córcega, aonde ele havia nascido. A gente pode observar aí no mapa que são ilhas bem vizinhas. E Napoleão, ele vai, obviamente, ser refugiado nesta ilha, como vocês estão vendo aí. E as condições para ele ainda eram condições bem favoráveis. Enquanto isso, o que aconteceu? A França, ela, com o apoio dos países vizinhos, vai tentar reorganizar o antigo regime. Traz agora um irmão do guilhotinado Luís XVI, que seria então Luís XVIII. Ele é coroado rei, os Bourbons voltariam ao poder, mas a gente percebe que não há uma satisfação popular. Porque, afinal de contas, para que serviu toda a revolução? Para trazer de volta um irmão do rei ao poder? Aí, Napoleão Bonaparte, ele não vai se aquietar em Elba. Ele entende que ele podia retomar o que lhe havia sido tirado. Em março de 1815, ele vai organizar uma coalizão. Mais ou menos 1.200 soldados em Elba, algumas embarcações no Mediterrâneo,
e de assalto, Napoleão ele toma de novo o governo francês. Alguns perguntam, ele fez isso assim, sem apoio? Ele simplesmente chega com esses soldados e consegue novamente ocupar o poder? Certamente que não. Napoleão Bonaparte, a gente tem que lembrar que ele era muito bem quisto pelos populares. E quando ele regressa, no famoso momento do seu regresso, ele tem apoio das elites burguesas que não queriam o retorno do antigo regime, e ele tem o apoio ali agora de soldados bem novos. Mas o resultado é que ele só governa por mais ou menos 90 e poucos dias. Resultado: Luís XVIII, ele percebe que era necessário fugir para a Bélgica e procurar apoio lá fora. E Napoleão assume o trono mais uma vez. Luís chega à Bélgica e ali, quando ele adentra a Bélgica, é formada então pelos países vizinhos uma nova coalizão. Haverá sucessivas batalhas e essas batalhas vão levar mais ou menos 3 milhões de franceses à morte. E aí, o que acaba acontecendo? Ele tenta uma ofensiva para se manter no poder, mas é instituída mais uma coalizão, agora a 7ª coalizão. Ali os vizinhos, a Prússia, a Inglaterra, a Rússia, o Império Austro-Húngaro, a Espanha, todos se colocam à disposição do governo francês. E a famosa Batalha de Waterloo, pelo Duque de Wellington da França, que acaba acontecendo? Essa batalha acontece na Bélgica, ali nas fronteiras entre a França e a Bélgica. Novamente, Napoleão Bonaparte, ele é capturado. E depois que Napoleão Bonaparte ele é capturado, ele é novamente preso. Percebam que novamente não matam Napoleão. Ele é exilado numa ilha chamada Ilha de Santa Helena. A Ilha de Santa Helena é uma ilha que pertence à Inglaterra. E ele vai ficar ali até mais ou menos 1821, onde provavelmente ele morreu. Alguns livros dizem por cicuta, de maneira bem lenta, teria sido envenenado, e alguns estudos hoje apontam que ele teria um problema no estômago, que mais tarde teria virado uma úlcera e por fim um câncer, e então Napoleão faleceu ali. E como ficou o mundo, né? Em 1815, depois que as potências europeias elas tomam o poder das mãos de Napoleão Bonaparte, vão se reunir em Viena, e essa reunião vai se chamar Congresso de Viena, e ali eles têm um intuito: reorganizar as fronteiras, devolver aos territórios tudo aquilo que tinha sido anexado à França por Napoleão Bonaparte. Ali também é feito o que nós chamamos da política da Santa Aliança. O que seria isso e o que aconteceria diante disso? 2 detalhes básicos. Era o princípio da legitimidade, visando restaurar os estados europeus e as dinastias, não permitir de maneira nenhuma que se levantasse de novo na Europa revoluções. E essa proposta é feita pelo czar Alexandre I, que era o czar russo. Outra ideia era a ideia do equilíbrio europeu. Essa ideia do equilíbrio europeu era obviamente que os países voltariam a ter as suas antigas possessões em território africano, em território asiático, e haveria de fato a restauração das fronteiras e haveria o respeito a essas fronteiras. Nós percebemos que quem leva melhor é de novo a Inglaterra. Por quê? Ela é beneficiada, pois ela vai obter a ilha de Malta, no Mediterrâneo, a região do Cabo. A Prússia vai ficar com parte da Polônia, e a França?
à França, vai ser episódios para uma próxima aula, quando nós vamos falar que, apesar da política da Santa Aliança e do Congresso de Viena ter feito essa proposta, a Era das Revoluções não vai parar por aqui. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Eu espero que esta aula tenha sido de grande proveito. Você pode continuar acessando as nossas aulas para que você tenha um aprendizado melhor. Muito obrigado e até a próxima. Maria, não